graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Então, gente, podem acender essa luz aqui e pode abrir agora as janelas, porque não vai ter slide. Segundo sábado é sempre o sábado missionário. Primeiro sábado é sempre o sábado missionário. A gente estuda histórias da Bíblia com um tema que fala sobre missão. Mas eu queria falar hoje sobre uma parte da missão que é antes da missão. O que é que a gente precisa aprender antes para nós podermos desempenhar a missão de Deus? Mas antes da gente ir para a história, eu queria que vocês imaginassem. Imagine que você é um cantor muito famoso que está no auge da sua carreira. Imagine que você é o top 1 do mundo, você é o cantor mais famoso do mundo, você é o cantor ou cantora que está lá no auge de tudo. Todo mundo só fala de você, você está ali, suas músicas todo mundo escuta, você está no melhor momento da sua vida sendo esse cantor, ou essa cantora, né? E aí, você do nada você para. Você está no auge e você dá um momento de pausa. Você não aparece mais em lugar nenhum. Você fica ali, some da televisão, some da internet. O que é que você faria se você tivesse esse momento de pausa na sua carreira? No auge da sua fama, o que é que você faria nessa pausa? Olha aí, segundo Gabriel, ele ia se converter, né? Ia deixar outra pessoa ter o auge dela, né? Muito humilde, muito humilde. E aí, vocês, o que vocês fariam se vocês estivessem no auge da sua carreira e tivessem que parar? O que você faria nessa pausa? Justamente a pessoa gosta de dormir. Pois é. Então, gente, nós vamos falar sobre missão. Mas antes da gente ir para a missão, a gente precisa de uma pausa. A gente precisa de um momento a sós. E nós vamos ver a história do personagem que estava no auge da sua carreira. Ele tinha acabado de fazer uma coisa assim inimaginável, uma coisa que ele nunca esperava fazer. E desse momento de auge, Deus chamou ele para um momento de pausa. Então nós vamos para esse livro que nós estamos estudando aí no Reavivados. Que livro ele está estudando no Reavivados mesmo? Vamos para o livro que a gente está estudando no Reavivados. Capítulo 8. Ou melhor, capítulo 17. Quem sabe, sabe. Esse livro que a gente está estudando no Reavivados tem o primeiro e tem o segundo. Vamos para o primeiro, capítulo 17. Primeiro Reis 17. Diz assim: Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe. Vamos lá. Elias era tesbita. Tesbe não era uma cidade grande. Tesbe era uma cidade pequena. Tesbe era uma cidadezinha como Massu, como Itajá, uma cidade que não era metrópole. E Deus chamou ele de lá. 1 Reis 17, 1. E perceba quem está lendo o livro, percebe que até esse capítulo 17 não tinha se falado em Elias ainda. Não diz onde ele nasceu, não diz como foi que ele cresceu, não diz se ele teve uma educação. Ele só surge para ser chamado por Deus. Eu tinha duas pessoas que ficavam me acusando que eu não bebo água, agora surgiu mais duas.
Tem essa daqui e tem a outra que foi lá para dentro. Não tem escapatória não. Isso é para vocês aí também. Vocês têm que beber, porque senão vai dar pedra dos rins. Então, gente, Elias surgiu de um lugar desconhecido, surgiu de um lugar simples, de um lugar humilde, e Deus chamou ele para ser um profeta. Só que isso tudo que a gente está dizendo aqui, o texto não diz. Isso aqui é o que a gente conclui depois de estudar de onde é que ele veio. Então você vê, uma pessoa que surge de um lugar pobre, de um lugar humilde, e aí Deus manda ela para falar com o rei. Então você está vendo aí uma ascensão meteórica, uma ascensão assim do nada, né? Não é que uma pessoa de um lugar desconhecido já é escolhida para ser um profeta, já é escolhido para falar com o rei. Então Elias teve esse momento de auge, esse momento de ascensão aí. Então, gente, Elias é chamado para falar com o rei, mas não é para dizer uma coisa boa, não é para ele se apresentar diante do rei, para elogiá-lo. Tem só o sapato dele, pode deixar ele correndo. Pode tirar o sapato e deixar ele correndo. Então, ele é chamado para frente do rei não para dizer uma coisa boa, mas para dizer uma coisa ruim. Olha aí. Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Então, olha só que mensagem diferenciada, né? Como eu disse, ele não foi para dizer coisas boas, nem foi diretamente para acusar o rei. Ele foi já para trazer uma mensagem de juízo para o rei. Ou seja, então, olha como esse verso 1 ele já apresenta várias coisas de uma vez só, e sem como é que se diz? Sem contextualizar, né? Ela já apresenta já de forma bem seca para a gente entender aqui qual era a missão de Elias. Esse rei que Elias foi mandado aqui era o rei Acabe. E o rei Acabe foi um dos piores reis que o povo de Israel já teve. Do reinado de Acabe, ele mandou construir templos para o deus Baal, para a deusa Azerá. Ele foi um rei perverso. Os 3 piores reis que o povo de Israel teve foi Manassés, que esse rei Manassés foi um rei que queimava os filhos, ele adivinhava, que ele era macumbeiro, que ele era catimbozeiro, ele fazia tudo que não prestava, esse rei Manassés. E o segundo pior rei foi esse rei Acabe, que também era um rei perverso, que ele era mau, mas a mulher dele era pior do que ele era tudo que ela mandava fazer, ele fazia. E o terceiro pior rei foi o rei Jeroboão. Esses 3 reis, eles dificultaram o povo de Israel a perder. Agora imagine. Então imagine, você é um homem desse país, desse rei, que mora num lugar humilde, que mora num lugar desconhecido, e você é chamado para ir diante do rei, para trazer um juízo sobre a vida do rei e sobre todo o país. Imagine aí a complexidade desse chamado de Deus. Deus nunca chama os profetas para uma coisa fácil, né? Todas as missões que Deus dá aos profetas é sempre uma coisa impossível, uma coisa inimaginável. Então sempre saia da sua terra, vá para uma terra que você não sabe onde é, saia da sua terra e vá pregar em Nínive, que é um lugar onde o pessoal empala, né? Quem chega lá trazendo mais notícias. Todas as missões que Deus dá é sempre coisas complicadas, difíceis, impossíveis para o ser humano, certo? Mas Deus dá força ao profeta para realizar aquela missão. Amém? Então, para qualquer pessoa, você ser mandado por Deus para falar diante do rei, você ser escolhido como profeta, é motivo para você se achar a vida toda. Para pessoas comuns. A pessoa pode pensar assim: olha só, que todo mundo, Deus me escolheu para falar diante do rei. Então Elias poderia ter, depois de ter recebido essa mensagem, recebido essa missão, ter se orgulhado, ter ficado arrogante por causa dessa obra que Deus deu para ele fazer. Então, essa mensagem aqui não era uma mensagem boa, como eu disse, uma mensagem de juízo, que não ia chover nos próximos anos, a não ser quando Elias dissesse. Então, ou seja, era uma mensagem que, se fosse qualquer outra pessoa, a pessoa poderia, depois disso aqui, ter ficado lá em cima. Olha aí, Deus me deu o poder de fazer parar de chover. Quando eu disser vai chover, aí vai chover de novo. Olha aí a capacidade dessa mensagem do
mensageiro ficar orgulhoso dizendo isso. Eu tenho o poder da chuva, Deus me deu o poder de mandar chover e parar de chover. Então você pode considerar que isso aqui era o auge da vida de Elias, ter ido à presença do rei para trazer uma mensagem dessa e ter recebido esse poder, digamos assim, de fazer chover e não chover. Então, gente, uma vez eu já falei aqui em outro sermão de que nos momentos altos da nossa vida, nos momentos altos, quando a gente está num momento lá em cima de vitórias, de conquistas, de realização pessoal, é justamente nesse alto, nesse cume da montanha que Satanás tenta nos derrubar. Satanás nunca vai tentar derrubar uma pessoa que está lá embaixo, a pessoa que já está no vale. Quando a pessoa está lá em cima do sucesso, é aí que Satanás vai começar a tentar a mente dela para ela cair, para ela tropeçar em alguma coisa, para ela voltar para o vale. Eu falei isso em outro sermão. Então Elias estava nesse auge. E olha só, para que Elias não se tornasse orgulhoso, para que Elias não ficasse se achando por causa da mensagem, da missão que ele tinha recebido, então agora Deus tira ele do auge e leva ele para uma pausa. Leva ele para uma pausa. E aí? E nós vamos ver agora que pausa foi essa. Verso 2. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: agora sai daqui, vá para o leste e esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Pensa aí, você tem acabado de ter essa ascensão, tem acabado de ter esse auge, e Deus manda agora você se retirar e se esconder no deserto. Isso para qualquer pessoa seria uma afronta, né? Deus me levanta e depois Deus me esconde. Deus me dá a fama, Deus me dá o auge e depois Deus manda eu me retirar. Isso é uma coisa, né? Muita gente fica injuriado por receber uma ordem dessa. Deus agora quer que eu vá me esconder. Deus quer que agora quer que eu vá para o ribeiro. Deus quer que eu vá sair da presença do rei para um lugar totalmente inóspito. Então, gente, Deus pediu para Elias, depois de ter feito aquela missão, sair dos holofotes, sair do centro das atenções e ir para um lugar secreto, ir para um lugar escondido e sair de todo o foco da nação. Gente, então hoje a mensagem é sobre Querite, é sobre esse lugar. Todos os homens que Deus chamou, todas as pessoas que Deus usou na Bíblia, antes de elas aparecerem para cumprir a missão, Deus primeiro chama elas a sós para um momento individual com elas. Por exemplo, antes de Moisés liderar o povo de Israel, primeiro ele teve que aprender a ser humilde durante 40 anos no deserto, cuidando de ovelhas. Antes de Davi se tornar o rei de Israel, ele passou a vida toda, a adolescência, cuidando das ovelhas para aprender a humildade para se tornar um rei. E assim, gente, antes de qualquer chamado de Deus, Deus primeiro nos leva para Querite. Antes de cumprir a missão, Deus primeiro nos leva para um lugar onde a gente tem que aprender a nos colocar à disposição dele, nas mãos dele, aprender a ser dependente dele. Porque, por exemplo, antes de Moisés ir para Midian, ficar lá 40 anos, Moisés ele se afogou. Ele tentou passar os pés pelas mãos, matando aquele egípcio. Então, o que aconteceu com Moisés poderia ter acontecido com Elias, poderia ter acontecido com Davi, se eles quisessem apressar os planos de Deus. Então é por isso que Deus primeiro faz esse exercício para nos dobrar, para então Ele poder nos usar. Então esse ribeiro de Querite, ele ensina algumas lições para nós. A primeira lição é que a gente tem que aprender a fazer a obra de Deus e servir sem esperar os aplausos, sem esperar o louvor da multidão, sem esperar algum reconhecimento, algum prêmio por causa do que a gente faz. Então, Elias poderia ter esperado que depois de ter aparecido na presença do rei, ele ia ter algum tipo de glória, algum tipo de exaltação por causa daquilo. Mas Deus chamou ele para se esconder, para ir para um lugar afastado.
Era para ter recebido a recompensa de Deus. Mas aí, olha só, em matéria de humildade, quem é a pessoa mais humilde da Bíblia, que vocês lembram? Tem uma pessoa que é a pessoa mais humilde da Bíblia, que a Bíblia, o próprio Jesus diz. Não é? Não. Tem uma pessoa que ela foi um grande exemplo de humildade. Está no Novo Testamento. Quem? A viúva? Não. Mas ela deu uma pedrada toda. Jó? Também não. Mas a viúva, ela deu uma pedrada, sacudiu o galho. Não. Está no Novo Testamento. Vamos lá para João 11. A pobre viúva. Uma pessoa, essa pessoa, era só quem tinha direito de se orgulhar, de contar vantagem, de ficar se achando o resto da sua vida. Ou é Mateus 11, quer dizer. Mateus 11. Acha muito estranho. Mateus capítulo 11 tem as palavras de Jesus a respeito dessa pessoa, e lá em João tem as palavras dessa pessoa a respeito de Jesus. Agora sim. Tem uma conversa. Olha só, eu quero ler primeiro, vocês segurem Mateus 11, que eu quero ler com vocês João 3. Não abra João 3, fiquem em Mateus 11. Em João 3, verso 22 diz assim: depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João, que João é esse? João Batista, também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas, tal. E aí vieram os discípulos de João Batista e disseram: aquele Jesus que você batizou naquele dia está batizando também. Vai lá, dá moral. Só você pode batizar, Jesus não pode não. E aí, verso 27, João respondeu: ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas eu fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo, o amigo da noiva que está presente, e o que escuta se alegra muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Olha aí, João Batista foi o profeta de todos os profetas da Bíblia, o que teve a honra de ser o último profeta antes de Jesus. Você sabia que João Batista foi o último profeta antes de Jesus? Todos os profetas que vieram antes dele profetizavam que um dia havia o Messias e morriam na expectativa, morriam na esperança de um dia ver ele. Isaías morreu acreditando que poderia ver o Messias, Jó morreu acreditando que poderia ver. Todos eles tiveram essa esperança de um dia poder ver o Messias. Mas João Batista foi o único que teve o privilégio de preparar o povo, e ele teve a chance de poder batizar Jesus. Então ele poderia contar a vantagem do resto da vida. Eu tive a honra, eu fui o precursor, eu fui o que vinha antes, eu fui o escolhido, eu batizei o Messias. Mas, ao invés de contar vantagem, ao invés de ele dar razão aos discípulos dele, dizer: realmente esse Jesus está se achando demais. Quem é batista sou eu sou João Batista, eu que fui feito para batizar, não é ele. Mas aí João diz: convém, o certo é que ele cresça e que eu aos poucos vá diminuindo. Convém que ele vá ganhando os holofotes e que eu vá me afastando. Olha aí o exemplo de João Batista. E antes disso, lá no capítulo 1, antes de ele batizar Jesus, ele diz assim: aquele que vem depois de mim, eu não sou digno nem de amarrar as sandálias dele. Gente,
esse espírito de humildade não é algo que a gente já nasce com ele. Todos nós nascemos com arrogância. Todo mundo já nasce com um certo egoísmo, com um certo orgulho. Você percebe isso quando a pessoa quando o bebê está ali, quando a criança pequena está na sua mão, que ela quer tudo para ela. Tudo ela acha que é dela. Então o egoísmo é algo que precisa ser desenvolvido. Mas tem pessoas que nascem com aquilo ali e não é desenvolvido, não aprendem a lutar contra isso ao longo da sua vida. Não é combatido esse egoísmo, esse orgulho. E vivem querendo as atenções para si. Mas João Batista se contentava apenas em ser a voz que clamava no deserto. João Batista se contentava em ser aquele que vinha antes. Era só isso. Depois que Jesus veio, ele sentiu que a missão dele estava cumprida e ele poderia descansar em paz. Então, João Batista se contentava apenas em ser o precursor. E essa lição de humildade, Jesus queria ensinar para os discípulos dele também. Os discípulos de Jesus só se tornaram os apóstolos, pregadores do Evangelho, depois que eles superaram o orgulho que eles tinham. Até a morte de Jesus, até a ressurreição de Jesus, eles ainda se degladiavam para quem era o maior. Foi depois que o Espírito Santo desceu, em Atos 2, eles aprenderam a ser humildes, eles aprenderam a ser realmente pregadores do Evangelho. Então, para você ver, todo pregador precisa vencer isso antes de pregar. Em nenhum momento ele deve se achar merecedor daquilo que ele está falando, ou digno de estar fazendo aquilo. Eu não posso estar aqui e dizer: nossa, como eu sou bom, nossa, como eu estou aqui no ponto para falar para vocês. Eu estou aqui porque eu mereci, eu conquistei, eu galguei aqui para poder estar aqui na frente falar. Nenhum pregador deve dizer isso. Ninguém deve se achar digno ou merecedor de falar. Então, sabe o que vai acontecer quando Jesus voltar? Vai ter um grupo de pessoas que vão alegar diante de Jesus as coisas que elas fizeram. Está lá em Mateus 7. Mateus 7, 21 e 23, diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? Em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Veja só, essas pessoas vão alegar diante de Deus, de Jesus, de que elas merecem ir para o céu, elas merecem ser salvas porque elas fizeram várias coisas aqui na terra, tem grandes feitos no currículo. Mas o que Jesus diz aí que faz com que essas pessoas não sejam salvas, não sejam admitidas? O fato de eu nunca vos conheci. Porque quando a gente conhece Jesus, quando a gente é íntimo dele, a gente aprende a ser humilde que nem ele. Então você pode fazer várias coisas na igreja. Pode pregar, pode cantar, pode desempenhar várias funções. Se você não aprende a caminhar com Jesus e a se espelhar no exemplo dele, de humildade, então no dia que ele voltar, ele vai dizer: eu não conheço você. Você fez isso tudo, mas eu não conheço você, não tive intimidade, você não aprendeu a ser como eu. Eu sou humilde, mas você não aprendeu a ser humilde. Então, Querite é um lugar que nos ensina isso. A servir sem esperar louvores, servir sem esperar reconhecimento. Essa é a primeira lição que todo cristão precisa aprender. É uma coisa básica, é o ponto de partida da nossa vida espiritual, para a gente fazer qualquer coisa para Deus. E a segunda coisa que Querite nos ensina é a esperar a provisão de Deus. Quem fechou o 1 Reis 17 não é para ter fechado, vamos voltar para lá. 17, verso 4. Depois que Elias foi para Querite se esconder a Deus, ele poderia ter pensado assim: agora como é que eu vou me sustentar? Porque eu disse que não vai chover. Se não vai chover, vai ter uma seca. E agora, como é que eu vou comer? Se eu disse que vai ter uma seca, só vai chover quando eu disser, então agora está ruim, porque olha aí, agora o verso 3 e 4.
Saia daqui, vá para o leste, esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações de Jordão. Você beberá a água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Então olha aí que negócio curioso. A água que ele ia beber, a água do ribeiro, do riacho, e a comida que ia trazer eram os corvos. E aí exigia uma prova de fé deles. Por quê? O que é que os corvos são? O que é que os corvos são? O que é que você acha que é um corvo? Corvo é um urubu. Você gostaria de ter a sua comida sendo trazida todo dia pela boca de urubu? Da boca, pelo bico do urubu. Então você tem que passar esse teste de fé todos os dias, de ter o seu café da manhã, o seu almoço, a sua janta sendo trazido pelos urubus. E outra aqui. Pois é, o urubu fede e o urubu ele come carne podre. Então você pode imaginar que o urubu poder trazer a comida, ele não ia se lavar a boca, escovar os dentes para poder os dentes do urubu, para levar a comida para eles. E outra, que ali eu podia dizer assim, não, o urubu, o corvo lá, quando ele encontrar um bicho ou matar um bicho, esse corvo ele deve ser como o gavião, que ele mata, carcará, o gavião, ele mata para comer. Ali eu podia ter pensado assim, não, mas se está tudo seco, quando o corvo encontrar um bicho e ele matar, ele vai comer, não vai trazer para mim. Eu podia ter duvidado de Deus, né? Se ele de rapina, por que ele vai trazer carne para mim? Vai comer. Não é não? Pois é. Mas o exemplo de Deus, ele não disse mais explicações. Tem coisas que Deus não vai explicar nos pormenores. Ele quer que a gente creia, apenas confie. Porque se é Ele que está dizendo, por que Ele vai se explicar? Deus não deve satisfação nem explicação para nenhum de nós. Quando Ele manda a gente fazer uma coisa, a gente tem que confiar que é Ele que está dizendo. Então, se Deus diz, o corpo vai trazer comida, confie que a comida vai ser para a sua saúde. Deus não vai mandar você comer uma coisa podre. Deus não vai trazer uma coisa que você não vai poder se alimentar. Querite nos ensina a segunda lição: a ser dependente de Deus, esperar a provisão que Deus nos dá. Deus não vai nos deixar faltar nada. Essa é a certeza que nós encontramos lá em Isaías 33. Ele já não nos deixa faltar nada hoje e também não vai nos desamparar no futuro. Amém, eu creio. Quando nós estivermos na mesma condição de Elias, nos escondendo, quando faltar a provisão que a gente levou de casa, quando estivermos sob o olho do mundo todo contra nós, a gente vai ter que ter aprendido essa lição de Querite logo desde agora, para que nesse momento aqui a gente possa confiar. A confiança em Deus não é algo que a gente só vai exercitar no momento da dificuldade. Temos que confiar nele no momento da bonança, no momento da fartura. Nesse momento aqui nós vamos estar fugindo, vamos estar à mercê do que as pessoas vão querer fazer conosco, mas a promessa de Deus é 16 e 17. Isaías 33, 16 e 17 diz assim: Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu refúgio, o seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado e as suas águas serão certas. Amém. Eu creio. E a água nunca lhe faltará. Diz assim. Deus promete nos sustentar desde hoje e também nos sustentar quando faltar a provisão, quando faltar o sustento. Ele não vai deixar nos faltar nada. Amém? Amém. E o verso 17: Os olhos de vocês verão o rei na sua formosura, e depois verão a terra que se estende até longe. Amém? Aqueles que vão ser sustentados por Deus no momento da dificuldade vão ter o privilégio de ver o rei na sua beleza e depois a terra que vai se estender de longe. Amém? Essa é a certeza. Aprender a depender de Deus. Deixar de querer ser auto-independente. Independente é alto. De querer se
achar que não precisa de Deus. A palavra é autossuficiente. Autossuficiente. Eu posso me garantir. Sem Deus eu não me viro. Não existe isso. O servo de Deus, o pregador, precisa primeiro aprender a servir, sem esperar reconhecimento. Segundo, esperar a provisão de Deus. Aprender a ser dependente dele. A terceira coisa, aprender o valor da vida oculta. Antes de Jesus começar o seu ministério, a Bíblia não fala da infância, da adolescência, da juventude de Jesus. Você não sabe o que Jesus fez quando ele tinha 23 anos, quando ele tinha 25 anos. A Bíblia só conta o nascimento em detalhes, muitos detalhes. Depois conta aquele episódio dos 12 anos e pronto. Agora pula para quando ele tem 30 anos para ele ser batizado. Todos esses anos Jesus estava onde, fazendo o quê? Ele passou a vida toda, 30 anos da sua vida, trabalhando na carpintaria de José, para depois ele ser escolhido. Então olha que negócio interessante, né? Deus chamou, Jesus começou seu ministério depois de ter passado um bom tempo no anonimato, ali. Então, João Batista também, antes de começar seu ministério, ele passou 30 anos da sua vida no deserto. Então, gente, o valor de uma vida não é o quanto ela era famosa, quanto tempo ela viveu ou quanto ela é famosa, mas o quanto a sua vida foi vivida, de que maneira a sua vida foi vivida. Então, Deus pode chamar uma pessoa de um lugar afastado, como Elias era. Deus pode chamar uma pessoa que não tem instrução. Deus pode chamar uma pessoa que se acha em nada e é uma pessoa que se acha ninguém, e Deus pode transformar essa pessoa em alguém. Amém? Então, não se incomode de você ter uma vida que você acha que não vale nada, que você é pequeno, que ninguém está vendo o que você faz, que ninguém está enxergando aquilo que você faz, ninguém dá valor, porque um dia Deus vai dar um valor, um dia Deus vai nos recompensar. Amém. Entendeu? Então, esse é o valor da vida oculta. Deus recompensa cada trabalho pequeno, cada coisa que a gente acha insignificante, mas para Deus tem muito valor. E outra coisa, os atrasos de Deus são oportunidades de crescimento. Atrasos que eu digo os momentos que Deus nos chama para uma pausa, são oportunidades de preparação, de crescimento da vida espiritual. Uma vez Jesus chamou os discípulos para repousar um pouco. Está lá em Marcos 6. Marcos 6, verso 30 e 31. Diz assim: os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que tinha feito e ensinado. E ele lhes disse: venham repousar um pouco à parte no lugar deserto. Isso porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos que iam e vinham. Olha só, novamente aqui, os discípulos também estavam no auge da vida deles. Antes disso aqui, Jesus tinha dado poder aos discípulos para eles irem de cidade em cidade, pregando, expulsando demônios, curando os doentes. Então, para impedir que eles ficassem se achando por causa disso, Jesus também chamou eles para repousar um pouco. Venham aqui para um lugar afastado, vamos descansar, vamos baixar a poeira, vamos assentar o pó, vamos esclarecer as ideias. Então, quando Deus nos chama para um momento de pausa, é para quebrar o nosso orgulho, mas também para nos preparar, para mudar a nossa mentalidade, de querer os méritos só para nós e buscar tudo para a glória de Deus. Amém? Os atrasos de Deus são oportunidades de crescimento. E por fim, gente, Deus não liga para a posição, e sim para a disposição. Ele não liga para o patamar que você está, mas para a disposição que você tem de servir a Ele. Pode ser que uma pessoa esteja num status bem elevado, mas que não queira fazer a obra de Deus. E pode ter uma pessoa que está ali no lugar mais simples, na condição mais humilde, mas essa pessoa está ali sinceramente querendo fazer o que ela pode para contribuir para a missão. Então Deus não quer ver a sua posição, e sim a sua disposição. Deus quer ver a sua atitude, não a sua altitude. Então Deus pode escolher você independente de que condição você esteja. Gente, antes da gente ir para o Monte Sinai, antes da gente ir para o Monte Carmelo, a gente primeiro precisa passar por Querite.
Primeiro a gente precisa passar por um deserto. Primeiro a gente precisa passar por uma lição de humildade. Deus deve fazer que todos nós sejamos missionários, que todos nós cumpramos a missão. Mas para cumprir a missão, a gente primeiro precisa refletir o caráter de Deus em nossa vida. A gente primeiro precisa aprender com Jesus a ser humilde. E se você quiser ir hoje à tarde para fazer a missão, primeiro precisamos tomar a decisão de entender que tudo que a gente faz aqui, um dia nós vamos receber o galardão, a recompensa lá no céu. Não devemos trabalhar em prol de que os outros nos aplaudam ou que os outros deem adjetivos para nós. O reconhecimento dos homens é uma coisa passageira, é uma coisa que às vezes é da boca para fora, é uma coisa que não vale nada. Mas o reconhecimento que vem de Deus, o muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel um pouco, sobre muito te colocarei, entre no gozo do teu Senhor. É isso que nós temos que correr atrás, da aprovação de Deus e não da aprovação dos homens. Amém? Amém. Vamos aprender com João Batista, vamos aprender acima de tudo com Jesus, a ter esse espírito abnegado, a ter esse espírito de serviço. Amém. Então vamos ficar de pé? Vamos pedir isso a Deus hoje. Bota o hino. Ensina-me a servir. A gente não conhece, mas nós vamos aprender. Acho que só a Eliana aqui conhece, vai perguntar. Entregou tudo. Foi mal. É do tempo dela. Aproveitar, cara. A gente tá aprendendo.
mensagem. Muito obrigado, Senhor, por essa lição que nós encontramos nas histórias da Tua Palavra. E que para aquele que quer ser o primeiro, deve ser o primeiro que sirva. Aquele que quer o primeiro lugar, deve ser aquele que deve se humilhar para ajudar os outros. No reino do céu, o maior é aquele que serve. Então nos ajuda, Senhor, a ter isso no nosso coração. Até essa mentalidade de serviço, de se doar, de querer sempre o bem dos outros antes de si mesmo. Nós só poderemos ir para o céu quando nós pensarmos desse jeito. Nós só podemos cumprir a missão quando nós pensarmos desse jeito. Então nos ajuda, Senhor, ensina-nos a servir como o Senhor veio aqui a esse mundo em serviço ao ser humano. Nos ajuda, Senhor. Dá-nos humildade, em nome de Jesus. Amém.